Olá, irmãos, sejam bem-vindos aí à nossa continuidade de estudos em Tiago, falando sobre práticas da perseverança, uma fé viva. Então, essa série de estudos que temos feito tem muito nos guiado a uma conduta cristã não ideal e perfeita, mas sim necessária, crucial e que reflete o caráter de Cristo. Então, de alguma forma, mostra sim o ideal, mas, por outro lado, tem exibido de forma tão profunda o quanto existem critérios, existe uma conduta desejável e o quanto esse chacoalhão mostra que a igreja tem muito a trabalhar, muito a ouvir e uma reação necessária dos verdadeiros cristãos para mostrarem perseverança na tribulação e também uma fé viva em tudo que fizerem, em tudo que pensarem, em todas as suas ações, que haja uma coerência entre o que eles creem e o que eles vivem, o que eles falam, o que eles fazem. Então, essas práticas de alguém que persevera verdadeiramente na fé têm sido analisadas de uma forma bem interessante em Tiago. Continuemos com esse estudo, lembrando do que nós já falamos também, lembrando aí do que nós já tratamos nos últimos tempos, falando sobre, primeiramente, primeiro tema, essa perseverança em meio às provações, com aquela diferenciação de provação e tentação, mas basicamente que nós precisamos nos alegrar em atravessar momentos difíceis que foram os nossos primeiros movimentos de aula aí, avançamos para a coerência cristã, principalmente no praticar a palavra, não apenas ouvir, não sermos meros ouvintes, mas praticarmos e também controlarmos, refrearmos a nossa língua, ter esse domínio daquilo que a gente fala, daquilo que a gente expõe. Então, tudo isso são critérios para verdadeiros cristãos. Tudo isso é um requisito para demonstrar verdadeiramente a Cristo e que você é um cristão. Depois falamos, já entrando no capítulo 2 sobre a acepção de pessoas. Tivemos alguns domingos aí, alguns estudos falando sobre essa acepção, sobre tratar com diferenças o pobre, o rico, julgando por aparências. Então, aquele grande juiz que se diz cristão e faz um juiz severo, e vimos o quanto isso é terrível, quanto isso é anti-cristianismo e longe do que Deus mesmo nos propõe e o que Deus mesmo é. Por último, nós falamos, dentro ainda desse assunto de acepção, sobre juízo e misericórdia. Quanto esses julgamentos em consequência, virão como julgamento sobre nós que fazemos esses juízos por aparência e o quanto a nossa misericórdia, se não for derramada, também não teremos misericórdia sobre nós. Então, todos esses momentos bem severos da última aula nos fazem lembrar que a misericórdia triunfa o juízo. Então, existe uma possibilidade de termos abundante misericórdia, mas isso vai refletir em transbordarmos a misericórdia que veio a nós. Avançando, então, temos em Tiago 2:14 a 17 o texto que trabalharemos hoje, e textos que agora trazem muito o entendimento até do tema da nossa série de estudos, práticas da perseverança. A gente já falou bastante sobre essa perseverança e como ela frutifica em nós, o fruto dela desejado, da integridade do cristão, da maturidade do cristão. Agora nós estamos falando sobre essas grandes necessidades do cristão praticar, fazer, refrear, como ele deve ser, não fazer acepção, e estamos caminhando para mostrar o que é uma fé viva, ou seja, não aquela da boca para fora e que não simplesmente não faz nada de acordo, mas uma fé viva, uma fé pulsante,
que é o contrário, obviamente, da fé morta que veremos hoje, que é uma fé que não age de acordo com essa fé. Então, estamos trazendo agora para um entendimento de uma fé viva. Tiago 2,14 diz: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, repetindo o versículo, que esse versículo ele já joga uma grande bomba aí, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Alguns versos anteriores, nós já vimos algumas perguntas praticamente reflexivas ou retóricas do próprio Tiago falando, é, e a resposta de cada uma delas, obviamente, seria não. Temos esse mesmo raciocínio, esse mesmo uso de Tiago. Aqui a resposta é não. Então, por acaso, a fé pode salvar você dentro desse contexto? A resposta claramente é não. A fé, qual fé, né? Essa fé não pode salvá-lo. Então, isso é algo para saltar os olhos. Então, de que adianta? De que proveito tem? Pode salvar vocês? Observação, para falar isso, já vemos novamente aquele meus irmãos. Tiago está falando com bastante intimidade ou proximidade, trazendo para perto aí, mas questionando coisas profundas sobre fé e obras. Então, o nosso tema, basicamente, destes versículos são fé e obras. Então, nosso tema é fé e obras. Com esse tema perigosíssimo, nós podemos ter problemas, será? Se nós estamos falando dentro daquele versículo, que fique bem frisado, acaso a fé pode salvá-lo? Se não é a fé que salva, temos um grande problema em toda a herança das igrejas reformadas, certo? Vamos entender. Dentro das igrejas reformadas existem alguns solas, alguns somente. Então, somente a Escritura é a fonte de uma revelação normativa e disciplinar e doutrinária para a igreja. Somente Cristo, é somente através de Cristo, através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo, somente através da graça, não é por mérito nosso, somente através da fé, não é por obra, e somente a Deus glória. Então, focando em um deles, somente a fé. A nossa salvação é exclusiva da graça e infundida através da fé. O meio é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, esse sola fide, esse somente a fé, é algo crucial e básico, fundamental para a fé reformada, a fé cristã, daquela reforma protestante, herança dessa reforma. Lembrem-se do enredo da reforma protestante, a igreja universal que existia, a igreja católica, apostólica romana, né? A igreja romana, para falar a verdade, tem também outra vertente ortodoxa, mas o que nós temos como principal naquele contexto é um enredo de indulgências e arrecadação da igreja através da venda, basicamente ali, a venda do arrependimento, a venda da salvação, a venda de, de algo que vai te tirar do purgatório ou do inferno, mais precisamente do purgatório mesmo. Então, o que dá vida à pessoa é o dinheiro que ela coloca no cofre. O que dá vida à pessoa, o dinheiro que ela dá na igreja. O que dá vida à pessoa é como ela age. O que dá vida e salva
é a obra. Então era mais ou menos algo comum, disseminado naquela época, segundo a visão dos críticos desse sistema, é algo para manter cativo e conseguir poder para a igreja e construções para a igreja, aumento da estrutura da igreja, construção de basílica, como o próprio Lutero diz. Então, Lutero começa a questionar esse sistema. Já existiam pré-reformadores, já existiam pessoas questionando a mesma coisa, só que Lutero foi o grande nome aí do estopim de uma mudança radical e de um avivamento dentro da igreja. Então, Lutero questiona a salvação comprada. Lutero questiona você conseguir alcançar a salvação através de alguma obra sua, se baseando naquele grande trecho bíblico falando do justo pela sua fé viverá. Então, a justiça que realmente é, traz a vida, essa vida é trazida através da fé, não através de obras. Então, o justo só pela fé alcança a vida. Então, não é de forma alguma o justo pelas suas obras alcança a vida. Então, viverá apenas pela sua fé. Então, nesse enredo de o justo viverá pela fé, disseminou-se uma crítica à salvação por obras que gerou esse somente a fé salva, que nós hoje legamos aos nossos também, que nós hoje ensinamos, que adotamos e professamos da mesma forma, professamos igualmente. A salvação é somente pela fé e não alcançada por obras. Isso faz parte da nossa própria confissão de fé. Dentro desse enredo, então, vemos um verso em Tiago, um verso na Bíblia, um verso inspirado pelo Espírito Santo, falando de que adianta a fé sem obras. A fé pode salvá-lo? Isso daí pode jogar com certeza uma grande bomba nas nossas mãos, prestes a explodir se nós não entendermos esse texto. Porque ele questiona a salvação pela fé. Mas o grande ponto aqui é qual fé? Então, Lutero, por exemplo, lutou tanto contra os argumentos dentro do pessoal, principalmente católico aí, que questionava as reações de Lutero, se defendia e mantinha os argumentos deles com grande base em Tiago, nestes versículos. Tanto que Lutero teve essa infeliz informação de que a Tiago é uma epístola de palha. Tiago é uma epístola de palha. Então, com essa crítica de Lutero, que depois foi retirada, tentou dar uma consertada, mas continuou com uma visão um pouquinho, um pouquinho questionável, mas não ideal sobre essa epístola, justamente porque o fruto e o objeto dos estudos e da defesa dele era muito criticado por estes versos que nós estamos lendo agora. Então, de que adianta a fé sem obras? Acaso, por acaso, a fé pode salvar você? A fé sem obras? A fé sem obras, esse é o ponto. Então, o que nós temos? De que adianta essa fé? Primeiro, vamos resgatar do que nós estamos falando para deixar mais claro e mais mastigado o nosso raciocínio. Tiago está falando para judeus, está enviando essa epístola, essa carta a judeus cristãos que estão dispersos. Não estão, obviamente, na presença de Tiago, mas dispersos. E não estão em Jerusalém, onde entendemos que é a igreja que Tiago é um dos cabeças, mas estão fora, fora de Judá, fora de Israel, dispersos. Então, dentro dessas comunidades, dentro dessas igrejas, dentro das sinagogas onde esses judeus cristãos se reúnem, estudam, professam, todos os membros dessas igrejas se dizem cristãos. Obviamente, membros se dizem cristãos, mas nem todos os membros das igrejas são cristãos verdadeiros. Todos eles professam
uma fé. Nem todos eles vivem verdadeiramente essa fé. Todos eles dizem que são cristãos, nem todos eles são verdadeiros cristãos. Não muda do cenário da igreja hoje em dia. Então, nós temos uma questão de membros, nós temos uma questão de pessoas que aderem à nossa fé. São todos eles verdadeiros cristãos a partir de que professam Cristo? Não. Isso nós devemos ter toda certeza. E o mundo nota muito o quanto a igreja tem se corrompido e questiona muito, e muitos falam que não procuram a igreja justamente por causa dessa hipocrisia. Mas a igreja não é hipócrita. Seus membros podem ter alguns momentos, óbvio, de falhas, mas também tem membros na igreja que são de verdade, mas não fazem parte da igreja. Não são verdadeiros cristãos. São professos, os falsos professos da última aula. Então começa a ficar complicado porque no mesmo ambiente a gente tem a verdadeira igreja, que são os verdadeiros cristãos, e temos uma igreja visível, uma igreja que é possível ver. E essa sim, ela é muito hipócrita, tal quanto fariseus eram, tal qual muitos outros negadores práticos da fé de Cristo, da fé verdadeira em Cristo, já fizeram. Então, é por esse motivo de ter no mesmo ambiente ovelhas e lobos, no mesmo ambiente joio e trigo, no mesmo ambiente pessoas que nós não conseguiremos identificar, senão as tiraríamos. Esse é o ponto. Que nós não conseguimos tão facilmente, mas tão facilmente, identificar que elas não têm nada a ver com a fé cristã se Tiago não desse tantos alertas. Então, Tiago é severo e direto sobre os alertas de como identificá-las, porque o ideal da igreja não é mantê-las. O ideal da igreja não é manter joio e trigo, o ideal da igreja não é manter ovelhas e lobos. É que identificado o lobo, identificado o joio, identificado ali quem não representa Cristo e não se arrepende, seja eliminado, seja tirado da igreja, seja excluído da igreja, seja identificado como não integrante da igreja. Isso é algo sobre disciplina cristã que as igrejas têm perdido por se preocupar mais em número de pessoas do que em verdadeira fé cristã e acaba destruindo a sua própria busca por verdadeiros cristãos. Então, dentro desses critérios que Tiago coloca de severidade, de uma forma bem direta, ele pega uma peneira mesmo, ele ensina a peneirarmos. Primeiro, ser ouvinte e não praticar a palavra é inútil. Então, o que é ouvinte e que não pratica, já começa a olhar atentamente para ele. Aquele que é religioso e não refreia a sua língua é inútil. Aquele que diz ser crente e julga por aparências, isso também é inútil. Ser crente e julgar por aparências é inútil, não serve de nada. E agora ele fala que ter fé e não ter obras é inútil. Ser ouvinte, ser religioso, ser crente e ter fé, nós, se alguém descrevesse isso pra gente, nós ficaríamos muito felizes se estivesse falando pra gente. Você é um ouvinte, um religioso, um crente, você tem fé. Excelente. Só que, se você não pratica, se você não refreia a língua, se você julga por aparências e você não tem obras, você não é um cristão. Isso que Tiago está alertando. Porque tudo isso que você supostamente dá, assim, de uma forma superficial mesmo, faz, não vai te salvar. É inútil. É inútil. Então, temos todas as premissas aqui, todo o embasamento para uma teologia prática, de transformações visíveis. Não apenas o que é invisível. Isso a gente não tem
É algo que Deus vê mesmo, que todo mundo fala, Deus vê os corações, Deus vê o íntimo, Deus realmente consegue nos julgar corretamente. Mas Deus mesmo inspira, através do Espírito Santo, Tiago para escrever isso e nos dar possibilidades visíveis, possibilidades perante os nossos olhos de entender as transformações verdadeiras e reconhecer o verdadeiro cristão. Então, a primeira premissa não é olhar para o próximo e começar a fazer esse julgamento. Não é isso. Mas olhar para si mesmo e começar a se peneirar sobre todas essas vertentes. Será que sou eu essa pessoa? Dentro dessa teologia visível aí, prática mesmo, Tiago traz muito essa prática, temos uma frase excelente de Augustus Nicodemos Lopes que diz: a fé é a seiva que corre invisivelmente dentro da árvore e a mantém viva. O fruto é a manifestação externa, a prova incontestável de que a árvore está viva. O que nós temos aqui é uma figura de uma árvore. Na figura dessa árvore há a seiva, como em nós é o sangue que percorre dentro de nós, a seiva que leva os nutrientes, que leva tudo o necessário para a vida, para manter a vida da árvore ali. Então, se você olhar de longe uma árvore, para entender se essa árvore está viva ou se ela está morta, você não conseguirá ver a seiva. Você conseguirá ver o fruto. Então, a evidência da seiva é o fruto. A prova externa, visível e incontestável, a manifestação externa é o fruto. Então, será a obra. Será o que dá para ver, sem dúvida alguma. Então, o fruto passa a ser a prova incontestável de que a árvore está viva. Se nós pudermos comparar, então, se você olha uma árvore totalmente seca, aos galhos esturricados, já sem raiz e quase tombando, sem nenhum verde, sem nenhum fruto, sem nada que frutifica dela, podemos entender que não há seiva. Porém, se nós olhamos para uma árvore fértil mesmo, de grande fruto, de belíssimos frutos, de folhas muito verdes, de uma aparência linda. Então nós estamos pela estética dela, pelo que nós vemos externamente dela. Obviamente a gente entende que ela corre uma seiva muito, muito saudável dentro dela. Então essa diferença do que corre por dentro e do que vemos por fora é o que Tiago está trazendo aqui. Então, a própria obra é o que a gente consegue ver por fora, e quem não tem essa obra, quem está seco, esturricado, aos galhos, sem vida nenhuma externa, obviamente está como uma árvore morta, é uma árvore morta. Diferentemente daquele que tem, está cheia, aquela que está cheia de verdadeiros frutos, linda e vistosa mesmo. Essa, não há dúvidas de que ela está viva. Então, que adianta dizer que tem a seiva? Que adianta falar eu tenho a seiva e sendo que não mostra nenhum fruto disso? Será que está realmente com a seiva? Será que está realmente viva? Então, temos ainda a frase: é a fé sozinha que nos justifica. Mas, no entanto, a fé que justifica não está sozinha. Ou seja, por mais que biblicamente é incontestável para nós que é a fé que justifica e somente a fé, sola fide, somente a fé que justifica, ela nunca está sozinha. Ela não está sozinha. A fé, a fé que justifica de verdade, a fé que mostra a vida, não está sozinha. A seiva
verdadeira, ela nunca está sem fruto. Então, com toda certeza, veremos que a fé verdadeira sempre acompanhará obras verdadeiras. Então, Tiago 2, de 15 a 16, prossegue esse assunto. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Se Tiago, naqueles versos, colocou de uma forma teórica, totalmente abrangente, agora ele dá exemplos para ser o mais didático, mais pedagógico possível, e ensinar o máximo possível. Então, essa estratégia dele é: primeiro, ele deu claramente o argumento, a fé sem obras. E você pode não ter entendido e ter esbarrado nisso. Ele mostra num exemplo bem prático, numa hipótese mesmo. Passa um irmão ou uma irmã, coloca aí, homem ou mulher, ambos devem ser tratados aí, só que necessitando de roupas e do alimento de cada dia. Necessitando. E você só vai em paz, se aqueça e se alimente. O que adianta? De que adianta? Esse é o ponto de destaque dele. Então, lembrem-se, ele está falando que está necessitando de roupas, de alimento de cada dia. Necessita mesmo. E um de vocês é algo terrível para ser lido. Ele está falando a cristãos. Ele não está falando em alguém. Ele está falando um de vocês. É um apontar de dedo que deveria tremer o nosso coração. Um de vocês lhe disser. Então, vá em paz, aqueça-se, alimente-se e não dá nada. De que adianta? De que adianta? Então, vamos entender. Essa pessoa está necessitando de roupa e alimento de cada dia. Roupa e alimento de cada dia. É o básico. Estamos falando do elementar para a vida. Estamos falando do mínimo. Então, para começar, só para comentar, é só o mínimo que a pessoa deve ter? Não, não estamos falando de ascetismo, não estamos falando de renúncia de bens como o cristianismo, não podemos ter nada. Não estamos falando isso, de forma alguma. Por quê? É diferente se você dá algo adicional, não é o argumento dele aqui, mas também é amor, mas também é misericórdia, também é compaixão, também é boa obra. Por exemplo, um exemplo simples. Alguém está querendo estudar algum assunto, ou está precisando, seja para a escola, seja para a igreja, seja para qualquer ambiente, mas não tem dinheiro de comprar um material, um livro, alguma coisa assim, para entender esse assunto. E alguém chega e tem a possibilidade ali de comprar, vai lá, compra e fala: toma, para você estudar esse assunto. Isso também é uma compaixão, isso também é muito bonito, isso também mostra um amor ao próximo. Porém, estamos falando de outro nível mesmo, porque nisso existiria algum questionamento. Nisso alguém poderia falar: mas ele não está precisando disso. Ele poderia muito bem ele mesmo dar um jeito, se virar, aguardar e depois suprir essa necessidade dele mesmo com determinada estratégia desse trabalho. Ok, vamos deixar isso de lado. Por isso, Tiago fala sobre o mínimo, básico, básico, porque isso seria absurdamente terrível você argumentar contra. Seria terrível você argumentar contra. Então, é uma urgência. É algo que não dá para você falar: ele tem que fazer. É urgente. Ele está precisando de roupas. Ele está precisando do alimento do dia. Não é o alimento do mês.
Não é nem estamos pensando no mês inteiro. Não, ele não está nem pensando em semana que vem, ele não está pensando no amanhã. Ele está precisando do hoje. Ele está precisando hoje de comer. Então, a urgência, a necessidade é tão gritante que não existe questionamento aqui. Ou existe compaixão, ou não existe compaixão. Essa é a reação. Que essas roupas que ele está precisando aí, muito associadas à nudez em algumas traduções, não se refere simplesmente que o irmão está despido mesmo, pelado. Não é isso. Senão a reação nem seria essa. Vai em paz. Ela fala, coloca alguma coisa que se cobre. Não é isso. Nós estamos falando do aspecto do frio que ele vai trazer dentro desse versículo com aquecei-vos. Naquela época, eles utilizavam a capa, não só a roupa básica, mas aquela capa. E essa capa não só servia para ele se proteger do frio durante o dia, durante o seu trabalho, durante sua jornada aí, mas durante a noite. Durante a noite, não é? Ele não abriu a guarda-roupa, tirava aquele fantástico edredom que não passa frio de jeito nenhum. Era a própria capa dele que o ajudava a combater o frio. Então, seja de dia, seja de noite, a capa é necessária. Então, a roupa é necessária para combater o frio. E ainda, ele fala de alimento, como se a fome aqui estivesse batendo a porta, mas de uma forma tão agressiva que ele fala de cada dia, ou seja, o alimento diário, lembrando-nos ainda mais da oração dominical que Jesus ensinou, do Pai Nosso, onde fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mostrando que a confiança do cristão é no sustento de Jesus, é no sustento de Deus, é no sustento que pedimos ao Pai, e esse sustento não é nós pedirmos lasanha do mês inteiro, não é pedirmos o caviar do nosso ano todo nos dá hoje, mas hoje, teu sustento de hoje, e que seja o pão, o básico, é o que nós estamos solicitando. Então, o básico da confiança em Deus sobre o seu sustento e providência no que Ele nos der de sustento e providência. Sem dúvida. Então, de cada dia mostra uma postura mesmo de dependência divina, de confiar em Deus. E dois aspectos, então, se ressaltam muito grandes. Porque estamos falando de um irmão. E esse irmão, obviamente, como um bom cristão, sabe que depende do pão de cada dia de Deus. E ele está passando essa fome hoje. Primeiro, se você vai e atende essa fome desse irmão, você está mostrando que ama esse irmão, ama o próximo. Mas ainda assim também está mostrando que ama a Deus. Porque o próprio Deus nos diz a confiar no sustento de cada dia vindo dele. E se você realmente se preocupa e zela pelo nome de Deus, você vai providenciar esse alimento. Para que a resposta de Deus seja dada através de você. Agora, se você não está nem aí com o nome de Deus, você vai falar, vai em paz. E Deus providencie, foi Ele que prometeu. Então, mostra que você não ama a Deus. Mostra que você não ama o próximo. Esse vai em paz. Vai em paz. Se aqueça. Se farte. Sendo que ele não tem roupa. Sendo que ele não tem comida. Você fala isso sem dar nada a ele. Tem muito aspecto que dá para falar. Primeiro, esse vai em paz. Falar dessa paz, que é uma saudação comum entre eles, é uma cordialidade de palavras vazias, de palavras que não têm conteúdo verdadeiro nenhum, nenhum. Só que também é um desejo, se aqueça, se farte, que você se esconde, que você evade daquilo que você foi chamado para ser, que você foge. Então você deseja algo se escondendo da sua responsabilidade. Mas pior que isso ainda,
é a própria hipocrisia. É a própria hipocrisia aí. Em que sentido? Em que você está desejando algo que você sabe que ele não tem. Chega ao âmbito que passa a ser até uma zombaria com a necessidade dele. Ou seja, vai lá, se aqueça, homem sem roupa. Se farte, homem sem pão. E você não dá roupa nem o pão, você está em algum aspecto, com essas palavras vazias, talvez bem desejosas, talvez bem cordiais, mas de um desejo e de uma cordialidade vazias e inúteis. Você está zombando do seu próximo, zombando no necessitado. O ponto principal aqui não é nem a zombaria, a hipocrisia. O que está sendo destacado como argumento é que é inútil. Isso não adianta de nada, não tem efeito prático algum, que de tão inútil não tem proveito você falar isso. Tanto faz você ter falado ou não. Se você ficasse quieto, valia a mesma coisa. Então você ir lá e desejar, não, eu estou amparando emocionalmente, irmão. Eu estou fazendo aqui a minha presença para acalentar a alma dele, se eu não posso acalentar o corpo ou o estômago. Isso não resolve. Isso não resolve. Segundo o Tiago, é inútil. Então, de que adianta? É a grande pergunta. De que adianta para ajudar esse irmão? De que adianta para realmente forrar a sua cama ou forrar o seu estômago? De que adianta? De nada. Em outra perspectiva, de que adianta para salvar você? De nada. De que adianta para que a sua fé seja provada e mostre as obras, mostre o fruto, mostre que corre seiva nesta árvore? De nada. Então, esse de que adianta deve ser uma martelada fortíssima em nosso coração de pedra para entendermos que é inútil os bons desejos sem as boas atitudes. E os nossos vai em paz de hoje em dia. E eu e você que utilizamos algo semelhante quando os irmãos ou quando os necessitados trazem aquelas demandas urgentes que estão destruindo a alma desse irmão e você fala: "Ah, tá bom, irmão, vou orar por você". E esse vou orar realmente é simplesmente um não tenho nada para fazer, vou entregar nas mãos de Deus. Se é que realmente ora, se é que realmente aquilo te comove de verdade. Ou, irmão, confia em Deus. Pode ficar tranquilo. Ou Deus está no controle. E eu não faço nada. Seja uma necessidade física, seja uma doença, seja um parente com problema. Eu não estou nem um pouco preocupado em colocar a mão no meu bolso e ajudar no tratamento, ir lá e visitar, ir até a casa da pessoa, ajudá-la no mínimo, cuidar do filho dela para que ela possa resolver. Não faço nada. Por mais simples que seja, ou tão forte que seja a minha ajuda, eu só falo: pode ficar tranquilo, Deus sabe das coisas, Deus está no controle, confia nele, eu vou orar por você. E não faz, não age. Esse é o problema. Isso é inútil, tanto para ajudar quanto para a sua salvação. Finalizando essa pancadaria em nós de Tiago, Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Dessa mesma forma, a fé que não está acompanhada de uma atitude coerente com essa fé está morta. Essa fé já faleceu, ou sempre esteve falecida, né? A fé morta é quando não há a seiva.
A fé morta é quando não há na verdade, a verdadeira fé. Então é aquela, você diz que há seiva, você diz que tem fé, você professa que tem fé, você diz que crê em Cristo, você diz que orou e entregou sua vida a Cristo, você diz que aceitou a Jesus e não age conforme. Essa fé é morta. É uma fé sem atitudes, é uma fé sem misericórdia, é uma fé sem amor. Você está morto. Você não apresenta a salvação. Você não tem a salvação. Você não passa de uma árvore seca. Você não passa de alguém sem a seiva para gerar qualquer fruto e dar qualquer desculpa. Lembre-se, a fé que muitos cristãos garantem ter, vivendo na igreja e se dizendo cristãos, mas não geram frutos, os conduzirá ao mesmo lugar que os descrentes que odeiam a Deus terão. Se aquele que professa que odeia a Deus terá um lugar que é o inferno, terá um lugar que é a punição e o juízo eternos, aquele que diz e professa e canta ao mundo eu amo a Deus e não age e não tem amor ao próximo, estes dois irão para o mesmo lugar. Jesus Cristo traz a grande conclusão da nossa reflexão. Jesus diz, em João 15,5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A grande questão é que somos apenas galhos, somos apenas varas da verdadeira videira que é Jesus Cristo. E a garantia que Cristo está falando, não a possibilidade, a garantia é de que se esse galho está em Cristo, se Cristo está conectado a esse galho dá muito fruto. Isso não é. Esse galho pode dar algum fruto. Esse galho talvez frutifique. Não. Ele está falando esse galho dá muito fruto. Ele está falando exatamente igual a Tiago. Não é pelo fruto que nós vemos se você está em Cristo. Só que assim, no meio disso, você refletir e pensar de alguma forma que você não tem conseguido frutificar, se você não tem conseguido mostrar que realmente corre ser em você, a reflexão não é essa. A reflexão é: eu estou verdadeiramente em Cristo? Eu entendi verdadeiramente o Evangelho? Eu fui transformado por esse Evangelho? Ou seja, eu fui conectado como um galho a Cristo? Fui conectado como uma das varas para frutificar em Cristo, para tornar vistoso o fruto em minha vida? Por quê? Por você mesmo, pela sua própria obra, pela sua própria providência? Nada. Você não pode fazer nada. Sem Cristo não há fruto. Sem Cristo não há nada que possa ser visto como bom. Sem Cristo não há providência que você possa tomar que seja adequada. Sem Cristo, nada você pode fazer. Então a confiança não é em nós mesmos. A confiança não é na nossa capacidade de frutificar. A nossa confiança é exclusivamente em Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Deus nos abençoe nesse desejo de coerentemente, nessa providência de coerentemente mostrarmos os nossos frutos, frutificarmos por estarmos em Cristo, por professarmos essa fé, mas verdadeiramente essa fé, essa seiva correr em nós e que nós, pela graça de Cristo,
e somente pela fé alcancemos a salvação. Deus abençoe.